Olá, pessoal! Me chamo Ana Vitória e junto com Letícia Maria, Johanna Kívia, Maria Clara e Mariane Carvalho, vamos falar um pouco sobre o sistema financeiro no Brasil. Inicialmente, é importante destacar que, de acordo com a doutrina de Leonardo Figueiredo, o sistema financeiro nacional é todo o disciplinamento jurídico inerente a reger e regular as instituições financeiras de créditos, públicas ou privadas, bem como todas as entidades congêneres que atuam na economia popular, como, por exemplo, as seguradoras. Além disso, o Sistema Financeiro Nacional está disciplinado na Lei 4.595 de 64 e pode ser estruturado em órgãos normativos, entidades supervisoras e operadores. No próximo bloco, vamos conhecer os principais órgãos normativos do sistema financeiro no Brasil. O primeiro órgão é o Conselho Monetário Nacional, responsável por expedir diretrizes gerais para o bom funcionamento do sistema financeiro nacional. Dentre as suas atribuições legais está orientar a aplicação dos recursos das instituições, tendo em vista propiciar, nas diferentes regiões do país, condições favoráveis ao desenvolvimento harmônico na economia nacional. O segundo é o Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão responsável por fixar diretrizes e normas na política de seguros privados. E entre as suas atribuições está regulamentar a constituição, a organização, o funcionamento e a fiscalização das entidades que exercem atividades subordinadas à Superintendência de Seguros Privados. O terceiro é o Conselho de Gestão de Previdência Complementar, que é um órgão colegiado e que tem funções normatizadoras e judicantes, e que integra a estrutura do Ministério de Previdência Social. E, por fim, um dos principais órgãos do Sistema Financeiro Nacional é o Conselho de Política Monetária, que foi instituído em 1996 com o escopo de estabelecer as diretrizes da política monetária e estabelecer a taxa de juros. Continuando a composição do Sistema Financeiro Nacional, no tocante às entidades supervisoras, é necessário entender que atuam em atividades destinadas à fiscalização e possuem competência normativa para exercer função de reguladora do mercado. Estas funções de regulação estão em todas as espécies dessas entidades, como, por exemplo, o Banco Central, a Comissão de Valores Mobiliários, a Superintendência de Seguros Privados e a Secretaria de Previdência Complementar. A questão é que são muitas as espécies e não temos como tratar todas nesse vídeo. Então, nós escolhemos falar um pouco sobre o Banco Central e a Comissão de Valores Mobiliários. O Banco Central é uma autarquia ligada ao Ministério da Fazenda, que foi criado pelo Sistema Financeiro Nacional com o objetivo de zelar adequadamente a liquidez na economia, de forma que permaneça o aperfeiçoamento do sistema financeiro. A sua função é de emitir papel moeda metálica, como também exercer a função de reguladora de crédito. A Comissão de Valores Mobiliários também é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda, no entanto, possui lei própria, que é a 6.385 de 76, que tem o objetivo de regulamentar, desenvolver, controlar e fiscalizar os valores mobiliários no país. Dentre várias de suas funções, a proteção aos títulos de valores mobiliários é a principal delas. Em síntese, para nós concluirmos essa parte de estruturação e finalidades do Sistema Financeiro Nacional, vamos falar um pouco sobre os operadores, que são entidades privadas manifestamente reguladas e fiscalizadas pelos órgãos e entidades que falamos anteriormente. Estes operadores são delineados na Bolsa de Valores e Bolsa de Mercadorias e Futuros. Temos outras espécies de operadores também, mas, no entanto, são diversas que não podemos tratar todas nesse vídeo. A Bolsa de Valores
são pessoas jurídicas de direito privado que têm como objetivo social a manutenção de local próprio para encontros entre seus membros, que propicia a realização de transações de compra e venda de títulos e valores mobiliários no país. E são regularizados e possuem também autonomia, mas a organização e a regulação é feita pelos seus membros e também pela Comissão de Valores Mobiliários. A Bolsa de Mercadorias e Futuros também se trata de uma pessoa jurídica de direito privado. No entanto, tem como objetivo social a compensação, o registro, a liquidação física e financeira de operações que são realizadas em pregão ou em sistema eletrônico. Também possuem autonomia, mas são reguladas e possuem poder de polícia administrativa realizado pela Comissão de Valores Mobiliários. Olá, meu nome é Johanna e começarei falando sobre como a atuação destes órgãos está fundamentada especificamente nos princípios da ordem econômica. Analisando os órgãos normativos que foram destrinchados anteriormente, chegamos à conclusão de que os mesmos funcionam como centros de competência despersonalizados, responsáveis por estabelecer e disciplinar as políticas públicas referentes ao sistema financeiro nacional, sem quaisquer funções executivas. E é justamente pelo fato de proporem políticas públicas estratégicas que a atuação desses órgãos deve e está fundamentada nos princípios da ordem econômica listados no artigo 170 da Constituição Federal de 1988. Falarei agora o artigo na íntegra. O caput do artigo 170 fala: a ordem econômica, fundamentada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Inciso 1º, soberania nacional. Inciso 2º, propriedade privada. Inciso 3º, função social da propriedade. Inciso 4º, livre concorrência. Inciso 5º, defesa do consumidor. Inciso 6º, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. Inciso 7º, redução das desigualdades regionais e sociais. Inciso 8º, busca do pleno emprego. Inciso 9º, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país. Por último, temos o parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. A atuação de cada órgão normativo está embasada em ao menos um destes 9 princípios. Trabalharemos agora como eles se encontram implícitos na essência das atividades dos órgãos. Bom, simbolicamente falando dos princípios em ordem que estão no artigo 170, cada um em seu inciso, primeiro eu venho falar da soberania nacional e o que esse princípio significa para a ordem econômica. A soberania da República do Brasil, garantida no artigo 1º da Constituição, ela vem para impedir que a influência estrangeira aconteça de forma desenfreada dentro do nosso país como nação soberana. Logo, é um princípio importante para a ordem econômica não se deixar ser influenciada e, dessa forma, sermos um país independente. O inciso 2º e o 3º, eles vêm falar da propriedade privada juntamente com a função social, e eu vou elencá-los. O direito de propriedade já é garantido pelo artigo 5º na Constituição. Porém, o princípio da função social, ele vem para complementar o que o que vem a premissa da propriedade. Porque impõe restrições ao princípio da propriedade privada para exercer a sua função econômica social de um jeito que promova um desenvolvimento econômico. Quanto ao inciso 4º,
de livre concorrência, ele obviamente vem trazer sobre a atividade econômica de uma forma livre no país, tanto para começar quanto para cessar. Isso se encontra no artigo 173, parágrafo 4º. Já o inciso 5 vem falar sobre a defesa do consumidor e o quanto é importante para a ordem econômica. Porque o consumidor, como pessoa, indivíduo hipossuficiente, essa garantia desse princípio para a economia traz um viés de uma preocupação social dentro da economia, de que a atividade econômica ela tem que proteger o seu consumidor. O empregador, ele não é a pessoa hipossuficiente, em grande maioria das vezes. Isso é o que acontece na prática. Logo, o artigo já trata disso, trazendo isso como um dos princípios da ordem econômica, a hipossuficiência do consumidor, em meio a todas as crises que acontecem na economia. O princípio da defesa do meio ambiente também é de indispensável observância pela ordem econômica, haja vista que a própria Constituição Federal destinou um capítulo específico para o meio ambiente, que vai se iniciar a partir do seu artigo 225. E nesse modo, essa premissa de defesa do meio ambiente, ela deve ser observada pelos agentes públicos, pela administração pública de uma forma geral e pelos próprios particulares. Então, é de extrema importância que seja observado. Além do mais, a busca pela redução das desigualdades sociais e regionais também é de extrema relevância pela ordem econômica, haja vista que é um próprio objetivo da República Federativa do Brasil, sendo, portanto, uma norma de eficácia limitada, instituidora de princípios programáticos, e diz realmente que vai se buscar essa integração política, social, econômica entre os entes da federação, entre os estados, entre as regiões, e busca realmente essa integração e não a sua discriminação. Ademais, a busca pelo pleno emprego também deve ser observado pela ordem econômica e não está expresso apenas para esse ramo do direito, mas também para o próprio direito do trabalho, uma vez que vai se prezar pela manutenção e pela organização, pela perpetuação do emprego pleno. Por fim, o tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte que sejam constituídas sob as leis brasileiras e possuam sede e administração no Brasil também terão um tratamento favorecido pela ordem econômica em nome do próprio princípio constitucional da isonomia, uma vez que elas não possuem tanta capacidade econômica, tanto poder econômico, poder de influenciar, como empresas de grande porte. Então, vai se prezar exatamente pelo princípio da isonomia, onde se busca tratar os desiguais conforme as suas desigualdades. Dito isto, é importante destacar aqui que os princípios eles são basilares para o ordenamento jurídico como um todo, servindo de base para o seu estudo, para a sua compreensão, para a sua hermenêutica, e desse modo, como diria Robert Alexy, se houver conflito entre um princípio e outro, vai se aplicar a ponderação, não se excluindo totalmente um nem outro como acontece com as regras. E desse modo, é muito importante os princípios para qualquer ramo do direito e para o direito como uma forma geral, sendo indispensável o seu estudo e a sua compreensão pelos operadores do direito.